O mundo está entrando em uma fase histórica silenciosa, profunda e inevitável: o colapso demográfico global. Por décadas, acreditou-se que a humanidade enfrentaria um problema de superpopulação. Hoje, a maior parte dos especialistas concorda que o risco real é justamente o contrário: uma queda persistente, acelerada e estrutural no número de nascimentos. E essa transformação não é apenas um fenômeno estatístico, ela redefine economias, derruba sistemas de previdência, muda a geopolítica e altera o equilíbrio de poder entre nações inteiras. A transição demográfica começou de forma sutil. À medida que países se industrializaram, urbanizaram e enriqueceram, as taxas de natalidade começaram a cair. Mas o que vemos agora vai muito além da simples modernização. Países inteiros entraram em uma espiral de baixíssima fertilidade, muitas vezes abaixo de 1,5 filho por mulher. E alguns deles caíram tanto que já não conseguem manter sua população mesmo com imigração. É o caso de regiões como a Coreia do Sul, que hoje registra algumas das menores taxas de natalidade do planeta. Também é o caso do Japão, que enfrenta envelhecimento acelerado e perda de população há mais de uma década. E a situação não para por aí. Várias cidades e regiões europeias já vivem um declínio populacional que parece irreversível. A lógica é simples, mas devastadora. Com menos jovens entrando no mercado de trabalho e mais idosos vivendo por mais tempo, sistemas públicos começam a ficar insustentáveis. A força de trabalho reduzida pressiona economias, derruba a produtividade, reduz inovação e aumenta custos sociais. Para muitos governos, o grande medo não é o desemprego, é a falta de trabalhadores. E isso já é um problema real em setores estratégicos, desde tecnologia até serviços básicos. Mas o colapso demográfico não é apenas uma crise econômica, é uma crise civilizacional. Ele altera valores culturais, identidades nacionais e expectativas de futuro. Em sociedades envelhecidas, o ritmo muda, a política muda e até prioridades de governo são redefinidas. A pressão por estabilidade substitui a energia da expansão. A preservação de benefícios sociais substitui grandes projetos nacionais. Em vários países, jovens se tornam minoria e decisões políticas passam a refletir os interesses de uma população mais velha, mais conservadora e menos inclinada a mudanças profundas. Na China, o impacto é ainda mais dramático. Décadas de política do filho único criaram um desequilíbrio estrutural que agora se torna impossível de corrigir. A população chinesa começou a encolher e as projeções mostram que a velocidade desse declínio pode se tornar uma das mais rápidas da história moderna. Isso atinge diretamente a capacidade chinesa de sustentar seu projeto de poder global. Um país que envelhece antes de enriquecer enfrenta um desafio estratégico gigantesco: manter competitividade, crescimento e inovação com uma base populacional reduzida. Enquanto isso, nos Estados Unidos o cenário é diferente, mas não isento de riscos. Os Estados Unidos ainda mantêm uma taxa de fertilidade mais alta do que a média das economias avançadas, mas também dependem profundamente da imigração para sustentar sua demografia. A capacidade americana de atrair talentos, trabalhadores e famílias inteiras se torna um trunfo geopolítico essencial, algo que pode garantir vantagens sobre concorrentes em declínio acelerado. E há ainda o Hemisfério Sul, com histórias contrastantes. Regiões como o Oriente Médio e o Sul da Ásia ainda possuem populações jovens, mas várias economias emergentes já começam a registrar quedas súbitas de natalidade, como é o caso do Brasil, que viu sua taxa despencar nas últimas décadas. A América Latina como um todo atravessa um processo de envelhecimento rápido, mais rápido até do que o observado nos países ricos. Isso significa que muitos países vão envelhecer sem terem alcançado estabilidade econômica suficiente para sustentar essa mudança. O colapso demográfico global também afeta a geopolítica de forma direta. Potências militares dependem de jovens aptos ao serviço,
E sociedades envelhecidas têm menos disposição para arriscar vidas em conflitos. A própria capacidade de manter exércitos tecnologicamente avançados depende de força de trabalho, inovação e recursos que diminuem quando a população se retrai. Em longo prazo, países que conseguirem manter equilíbrio demográfico terão vantagem estratégica. Mas talvez o aspecto mais inquietante desse cenário seja que, pela primeira vez, a humanidade enfrenta uma mudança demográfica que não possui soluções claras. Políticas de incentivo à natalidade têm funcionado apenas parcialmente. Benefícios financeiros, creches públicas e licenças estendidas ajudam, mas não conseguem reverter a tendência. Em muitos lugares, o custo de vida, a urbanização e a mudança cultural pesam mais do que qualquer incentivo governamental. Casais têm menos filhos porque desejam segurança econômica, mais tempo livre, mais flexibilidade e porque estruturas sociais modernas já não exigem famílias grandes. Diante desse quadro, surge uma pergunta: qual será o novo mapa do poder mundial quando populações encolherem de forma permanente? Alguns analistas acreditam que a economia global como um todo pode entrar num ciclo de baixo crescimento. Outros imaginam que a automação e a inteligência artificial podem compensar a parte da perda de trabalhadores. Mas mesmo assim, a queda demográfica traz desafios emocionais, sociais e políticos inéditos. O colapso demográfico global já começou e as consequências se espalharão por todo o século XXI. Esse é um fenômeno que redefine fronteiras, altera prioridades políticas e muda profundamente a forma como sociedades se percebem. A grande questão agora é saber se o mundo será capaz de se adaptar a essa nova realidade ou se assistiremos a um período prolongado de instabilidade, ajustes difíceis e reconfigurações profundas.